Prezados irmãos e irmãs, com alegria estamos iniciando uma nova etapa da fase do tempo comum na liturgia, celebrando esse segundo domingo, é o domingo da adesão, onde fala sobre a vocação, o chamado que Deus fez e Deus faz e continua fazendo a cada um de nós. E aí nós ouvimos que há uma preciosidade, uma grandeza de ensinamento, de encorajamento e de motivação para a nossa fé. Sentirmos motivados e fortalecidos na graça de Deus, na bênção, na proteção, iluminados pela força da palavra de Deus nessa liturgia, nesse segundo domingo, onde podemos refletir e um pouco sobre a nossa vida e de chamado de sermos cristãos, a evangelizar, a seguir o chamado, estarmos de prontidão para ouvir o apelo, o chamado que Deus faz. Assim como na primeira leitura nós ouvimos, né, a vocação de Samuel, aquele jovem que foi gerado, né, de uma gestação da mulher que era estéril, mas foi agraciada por Deus e tendo Samuel, ela ofereceu, consagrou a vida a Samuel, está a serviço lá no santuário. E nós ouvimos o chamado que Deus fazia a Samuel e que no momento Samuel não entendeu bem o chamado de Deus, porque não conhecia, né? E depois de 3 chamados, 3 vezes, ele se apresentando ao profeta a Eli, né, que estava a serviço também do santuário, e depois dessa persistência de 3 vezes, Eli falou que percebeu que era o chamado de Deus e falou para ele que ele dissesse, fala Senhor, Senhor, aqui estou, né, nessa prontidão de estar a serviço. E nós ouvimos que Deus pôde estar presente, acompanhando e fortalecendo na fé, na graça, no encorajamento a Samuel. De forma que continua também estando presente e fortalecendo a nossa fé, porque Deus vem ao nosso encontro, mas é preciso que nós estejamos abertos para entender, decifrar, né, descobrir os sinais da presença de Deus na nossa vida e ouvir o chamado, o apelo que Deus faz a cada um de nós a estarmos a serviço da construção do seu reino. Deus colocou tudo ao redor, tudo em benefício da natureza e principalmente a serviço do homem, mas se faz necessário que o homem se ponha também nessa prontidão de estar a serviço para corresponder ao chamado que Deus faz, né? E aí saber agradecer, a ser grato, né? Ser grato a tudo aquilo que Deus colocou na humanidade, saber agradecer, louvar, agradecer e bendizer a Deus pelas maravilhas que Deus oferece a cada um de nós para podermos sermos capazes de enxergar que não há outro caminho a não ser o caminho de Deus, que nos aproxima de Deus, que nos dá a certeza também da garantia da nossa salvação. Portanto, precisamos estarmos bem atentos para saber discernir a presença de Deus, né? Deus que vem ao nosso encontro, mas nós, como cristãos, também temos essa necessidade de irmos ao encontro de Deus para servi-lo e principalmente descobrir a presença de Deus na presença dos pequenos, dos pobres, marginalizados, excluídos, porque Deus se encontra abandonado desses nossos irmãos. E é preciso que cada um de nós tenhamos essa sensibilidade, esse amor, para sermos gratos também a Deus quando servimos também esses nossos irmãos, expressar o nosso amor e aí estarmos com a fé viva e fortalecida para realmente poder colaborar no progresso, no desenvolvimento da construção do reino de Deus, sentindo a presença de Deus na nossa vida. E aí Deus que chamou e continua chamando de várias formas, como chamou Samuel, chamou os outros profetas, e aí envia seu filho também chama a comunidade, forma a comunidade dos apóstolos, né? Vai chamando os discípulos, nós ouvimos aí o testemunho do discípulo André, Simão, que sendo apresentado por São João, né? Que é aquele que foi o precursor, veio um pouco antes
para preparar os caminhos do Senhor. E São João, João aponta para Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus. E a partir daquele momento, os discípulos foram seguindo, né, indo ao encontro de Jesus, querendo saber onde é que ele morava, porque a gente sabe que conhecendo a moradia, o lar de alguém, a gente sabe se a pessoa é organizada ou é desorganizada, né? E aí o discípulo tinha essa curiosidade de saber onde Jesus morava. Jesus diz: vinde ver, vinde ver. E aí eles acompanharam, né, passaram o dia em missão, porque o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça, porque todo canto era o seu lugar, mas ele sentia esse desejo, o apelo de ir avante, anunciando, além fronteira, anunciando, pregando a palavra de Deus aos irmãos. Essa foi a sua missão. E aí nós somos configurados também, a partir do nosso batismo, a viver esse chamado, esse apelo, estarmos de prontidão para servir ao Senhor através do anúncio da palavra de Deus. Para isso nós precisamos sermos capazes de valorizar a nossa vida, o nosso corpo, né? Quando valorizamos o nosso corpo, valorizamos também a vida e o corpo das outras pessoas. Quando São Paulo, né, dirigindo a comunidade dos Coríntios, que era uma comunidade muito grande, portuária, que havia muita, o turismo era muito grande, pessoas que vinham de fora, a população mais de 500 mil pessoas, mas como e um pouco de escravos que vivia ali, e que a maioria vinha muita gente de fora, e que esse pessoal que vinha de fora, os marinheiros, né, outros trabalhadores, muitas vezes se aproveitava na farra, na bebida, e indo se enveredando por caminhos que não são caminhos indicados por Deus, que era realmente o caminho da imoralidade, do pecado, e aí distanciando cada vez mais a visão, o pensamento das pessoas, tendo essa separação da alma e do corpo, achando que o corpo era para ser destinados à questão da realidade do pecado. E aí Paulo vem nessa realidade, ele vai fazer a crítica e levar o ensinamento, o esclarecimento para as pessoas sobre o compromisso, sobre a responsabilidade de valorizar o nosso corpo como morada de Deus, como templo de Deus, né? Que somos um conjunto todo completo, mas somos um conjunto todo completo pertencendo a Deus, corpo e alma, não há separação nessa realidade. De forma que a palavra de Deus traz um reflexo, nos convida, nos motiva a estarmos mais atentos, mais vigilantes, para que a gente possa preparar bem a nossa vida e viver com alegria, com intensidade, estarmos, aderir ao projeto, ao chamado de Deus, mas nessa direção de procurar se fortalecer cada vez mais a nossa vida, bebendo dessa grande fonte que jorra, que é a palavra de Deus, que nos encoraja, nos anima e nos motiva a viver com vigor a nossa fé, a saber, a valorizar as maravilhas da vida, mesmo diante dos grandes perigos, dos grandes desafios que nós enfrentamos no cotidiano da nossa vida, sermos capazes de enxergar as coisas boas. E nós só enxergamos as coisas boas quando nós temos a certeza e contamos, né, com essa certeza de que Deus está sempre conosco. Deus está sempre ao nosso lado, porque Deus nos abençoa e quer sempre o nosso bem. Para isso, nós precisamos também sermos semeadores da paz, do amor, na promoção da justiça, da solidariedade, criando cada vez mais uma sociabilidade em que vai congregando as pessoas, aproximando as pessoas de Deus, através do nosso agir, não só pelas palavras, mas a partir também do testemunho, né? O testemunho que vai realmente identificando que somos de Deus e que somos pessoas abençoadas e que queremos realmente promover cada vez mais esse fruto do amor, da verdade, da compreensão. Portanto, procuremos vivenciar esse segundo domingo do tempo comum como uma primeira fase de esperança que nos anima, nos motiva, diante depois de tanta festividade. Nós, como cristãos, precisamos perceber que sentimos a necessidade
de que Deus vem ao nosso encontro, mas nós precisamos irmos ao encontro de Deus, e aí a vida continua e precisamos fortalecer através da palavra de Deus, sentimos a presença do Filho de Deus na nossa vida, que vai nos encorajando, motivando para que a gente possa progredir na expressão da nossa fé, da nossa confiança, e aí celebrando esse tempo, esse novo tempo da nossa igreja, que é o tempo da esperança, como diz São Paulo, a esperança não decepciona, a esperança é a última que morre, enquanto vida, esperança. E é essa esperança que nós precisamos depositar na presença de Deus na nossa vida, Ele que nos encoraja, nos motiva a estar sempre alegre, sentirmos a presença de Deus, sermos capazes de solucionar, de perceber as indiferenças que o mundo apresenta e ser capaz de conviver, de ter essa compreensão, essa sensibilidade, esse amor também com essa realidade e encontrar sempre em Deus para resolver na paz, na fraternidade, no agradecimento, na expressão do nosso amor e através também da firmeza da nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe, guarde e uma boa semana, uma ótima semana de paz, de felicidade e amor. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.